Tecnologia, produtividade, empreendedorismo, sustentabilidade, emprego, renda e desenvolvimento. A imagem do agronegócio na TV. Agroamazônia. Aqui a gente se encontra. Olá, eu sou o Reginaldo Ramos e esses são os destaques do Agroamazônia de hoje. Você vai ver nesta edição os avanços da cadeia produtiva da mandioca. Nossa equipe viajou pelas regiões da Amazônia Paraense para registrar o melhoramento genético, a industrialização mecanizada, o aperfeiçoamento de novas cultivares e a participação de agricultores familiares no cultivo e na fabricação dos produtos da mandioca. Raiz rica em proteínas e de extrema importância para a cadeia alimentar da população mundial. E você vai ver também uma entrevista exclusiva com o produtor José Dutra. Ele vai falar da industrialização e comercialização da farinha de mesa no Pará. O Agroamazônia de hoje já começou. A cultura da mandioca constitui uma das mais importantes fontes de alimentação do planeta. Cerca de 10% da população mundial planta, consome e comercializa a mandioca e seus derivados. Sua origem se deu provavelmente no Brasil, sendo o produto disseminado para outros continentes ainda no período colonial. Hoje, a mandioca é cultivada em todos os estados da federação. Possui cerca de 1.205.000 hectares de área cultivada, contribuindo com cerca de 16% da produção mundial. Nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, a mandioca se caracteriza como uma cultura de subsistência que absorve basicamente a mão de obra familiar. E o Pará, sendo o primeiro produtor de mandioca do Brasil, nós vamos fazer com que, lógico que precisamos verticalizar, né? Ser o primeiro produtor e ter que importar polvilho de outros estados, o que é isso? Nós temos que verticalizar aqui, entenderam? E o Senado está aqui para exatamente fazer isso, né? Fazer com que esse produtor seja um empreendedor e não faça só a farinha, que a nossa farinha é deliciosa, mas que a gente possa também produzir o polvilho e também, nessa verticalização, buscar comércio fora e internalizar recursos para o nosso desenvolvimento. O Pará destaca-se como o maior produtor de mandioca do Brasil. Detém mais de 60% da quantidade produzida na região norte. De acordo com dados do IBGE, na safra 2022, o estado foi responsável pela produção de mais de 4 milhões de toneladas de mandioca, o que representa 21,74% do volume nacional. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará, SEDAP, revelam que o Pará possui hoje mais de 274.000 hectares de área plantada. O rendimento médio de produção pode alcançar a soma de 14,7 toneladas por hectare. Um produto como esse, que produz no mínimo 10 toneladas de massa produtiva, né, como o amido da mandioca, né, com várias utilidades, como a farinha, a fécula, o álcool, o bioplástico, o amido mesmo, o polvilho, né? É uma quantidade enorme, uma gama enorme. Você pode fazer plástico
biodegradável da mandioca. O único problema da mandioca é ainda não haver uma política bem destinada a ela para aumentar essa produção, essa produtividade por hectare. Se o produtor conseguir chegar a 30 toneladas por hectare, que não demanda muita coisa, só um pouco de calcário e tratos culturais, seria extremamente promissor para a região, somente para o produtor. A mandioca é um alimento de referência para a alimentação do paraense. A raiz é uma excelente fonte de carboidratos e proteínas para a alimentação humana e animal. As folhas possuem 25% de proteína, cálcio, ferro, vitaminas A e C. A mandioca também é fonte de amido e fibras. A farinha de mesa, a goma, o beiju, a tapioca, a maniva e o tucupi são os subprodutos consumidos pela população. Na Amazônia paraense, o cultivo da planta é amplamente difundido por agricultores familiares, com produção voltada ao alto consumo, alimentação animal e venda de excedentes como forma de geração de renda. Atualmente, o baixo volume de produção de mandioca tem refletido no alto preço do produto. O valor da produção praticada no estado é fortemente influenciado pela oferta da farinha no mercado e esta pela área plantada. O preço da farinha praticado no comércio sofre influência não somente da oferta, mas da prática de comércio adotado pelos atravessadores, que não reflete positivamente nos valores recebidos pelos produtores. Em muitos municípios do Pará, a mandioca ainda é cultivada de maneira convencional, ou seja, com características indígenas. Em Bragança, a produção de farinha de mandioca é tão antiga quanto a origem do município. Aqui em Bragança, a farinha de mandioca ainda é produzida de maneira artesanal, que lhe rendeu o título de patrimônio cultural, material e imaterial do estado do Pará. Entretanto, nossos agricultores ainda precisam de políticas públicas para ter acesso, né, a equipamentos melhores, melhorar um pouco suas casas de farinha, dar mais qualidade e segurança alimentar a esse produto. Por conta disso, o município de Bragança, em 2022, chancelou a lei do programa Minha Casa de Farinha. Esse programa tende a ajudar nossos agricultores com políticas públicas para eles terem acesso à certificação artesanal da Depará e ver o seu produto colocado em todas as gôndolas do supermercado em todo o estado. Aqui, a mandioca é trabalhada artesanalmente em casas de farinha simples, onde o tipiti e a peneira são indispensáveis no processo de fabricação. Estamos na comunidade de Camutá, apenas 10 quilômetros da cidade de Bragança. Com a roça madura, o dono desta propriedade prepara a tradicional farinha d'água com a venda da produção antecipada. Na feira da sede do município, centenas de produtores comercializam a produção. Estima-se que o município tenha cerca de 9.000 produtores e produza entre 800 e 850 toneladas de farinha de mandioca por mês. E a farinha de Bragança tem tradição e selo de referência. Na culinária paraense, a planta se mistura à tradição indígena com a cultura dos portugueses e africanos. Nos cardápios das principais linhas de restaurantes do Pará, a farinha é adicionada em pratos típicos da região. Neste restaurante do centro de Bragança, o peixe é muito bem temperado e acompanhado de pirão feito por uma farinha especial. A farinha de Bragança ela é muito utilizada na culinária regional, né? Especialmente aqui para nós, bragantinos, que a nossa farinha ela é tida como uma das melhores do mundo e a gente pode criar e recriar dentro de uma cozinha com a farinha de Bragança. Os clientes surgem de diversos pontos do Pará e do Brasil e a preferência sempre é pelos pratos onde a farinha enriquece o sabor. Durante a estadia que eu tive fora de Bragança, o que eu mais senti falta foi de comer essa farinha. E estar aqui e poder vir no Benquerência e aproveitar esse prato lindo. Olha que coisa mais bonita. Eu sou apaixonada pelo jambu, mas só o jambu sem a farinha não é o suficiente. Quando a gente fica fora durante muito tempo, a gente sente falta. E eu me senti extremamente feliz quando eu soube que Bragança recebeu o selo da melhor farinha nacional. Isso é um prêmio incrível para a cidade. E para quem passou muito tempo fora, poder se alimentar e comer muita farinha no Benquerência é uma felicidade.
O engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, Benedito Dutra, possui um campo experimental em Tracuateua, nordeste do Pará. Aqui, ele produz panivas, sementes de diversas cultivares, todas desenvolvidas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura e Embrapa Amazônia Oriental. São cerca de 70 hectares de área plantada com variedades melhoradas. A ideia é produzir sementes com melhoramento genético, gerando ampla diversidade de clones, com adaptação específica para todas as regiões do Pará. E com isso, viabilizar a substituição das variedades tradicionais por variedades com maior potencial produtivo e resistentes a pragas e doenças. O projeto Reniva também visa ampliar a produção estadual, agregar mais valor aos produtos e incentivar o empreendedorismo rural, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores. E falando um pouquinho do projeto Reniva, quais são as perspectivas do projeto para elevar ainda mais a produção nos próximos 30 anos, eu diria? O projeto Reniva já começou a dar resultado, né? Por exemplo, nessa parceria que nós temos com o Sistema Embrapa, nós já levamos o material daqui para, por exemplo, o estado da Paraíba, já foi o material daqui para o estado do Amapá, nós já estamos plantando aqui no estado do Pará. Então, em menos aí de 5 anos, o projeto Reniva vai permitir chegar até principalmente aos agricultores familiares, mandioca de elevada produtividade, porque é isso que se visa no projeto, oferecer, criar oportunidade para que o nosso empreendedor, tanto da agricultura familiar quanto empresarial, possa ter mandioca de alta produtividade. A cooperação técnica tem como objetivo fazer com que a cadeia produtiva da mandioca deixe de ser uma cultura predominantemente de subsistência e passe a ocupar um lugar de destaque como atividade competitiva e de cultura industrializada. Os avanços na cultura da mandioca já podem ser vistos em algumas regiões do Pará. Você já observou como a cadeia produtiva da mandioca movimenta a economia do Pará? Então não saia daí, porque no próximo bloco vamos conversar com o produtor e empresário José Dutra. Já já eu volto. Aqui na BBF, tudo começa com uma pequena semente de palma, plantada pelas nossas mãos. Nós sabemos que a natureza tem seu tempo, por isso, plantamos a palma de óleo em áreas degradadas da Amazônia. E cuidamos dessa sementinha até que ela cresça e se torne uma árvore forte que dá muitos frutos. Com o óleo de palma, produzimos o nosso biodiesel, um combustível renovável, limpo, que substitui o diesel fóssil. E esse nosso biodiesel é transportado para as usinas termoelétricas que a BBF possui espalhadas pela região amazônica. E por fim, é utilizado para gerar energia elétrica limpa e renovável para atender mais de 140 mil pessoas na região. Uma energia que une desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental. E assim são todos os dias aqui na BBF. Nosso propósito é descarbonizar a Amazônia, gerando energia elétrica limpa, empregos, renda e preservação ambiental. Grupo BBF. Há 15 anos é do Brasil. Lavagem detalhada, higienização interna, polimento técnico, vitrificação de pintura e películas. A estética automotiva de Primos conta com mais de 50 atividades especializadas para seu veículo, honrando o prazo de entrega e a qualidade nas execuções dos serviços, gerando valor para os nossos clientes. Estamos em 2 endereços: Travessa Estrela 1298 Pedreira e Travessa Mauriti 2585 Mar. Amazon Flora.
é uma empresa credenciada para desenvolver projetos florestais e atividades produtivas com sustentabilidade. Aqui você encontra sementes e mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais. O atendimento é diferenciado. Responsabilidade, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento. Amazon Flora, BR-316, quilômetro 15, Belém, Pará. O nosso convidado de hoje é o empresário, produtor e secretário de Agricultura de Tracuateua, José Dutra. Ele tem uma indústria de produção de farinha lavada em Tracuateua, nordeste do estado. Olá, Zequinha, seja bem-vindo no Agroamazônia de hoje. Olá, Reginaldo. Eu que agradeço a oportunidade de participar do teu programa, que é de grande audiência aqui na região dos Caetés e principalmente no município de Tracuateua. Obrigado. Zequinha, qual a produção de farinha lavada do município de Tracuateua hoje? Nos últimos 5 anos, a questão da farinha lavada ela avançou muito aqui na nossa região, principalmente no município de Tracuateua. Hoje eu posso estimar, porque Tracuateua se divide em duas partes. Nós temos a região dos Campos Naturais e temos aqui a região da colônia onde nós estamos, Tracuateua, Vila Fátima. Eu posso estimar em torno de 40 toneladas mensal. Zequinha, existe hoje políticas públicas para incentivar ainda mais a produção de farinha no Pará, principalmente no nordeste do estado? Então, Reginaldo, hoje na condição de secretário municipal de Agricultura do município, que recentemente a gente assumiu essa pasta, nós queremos buscar parcerias com os agentes financeiros para que o nosso pequeno agricultor ele tenha o suporte financeiro para fazer o seu plantio. Hoje não tem como avançar com recurso próprio. As coisas estão muito difíceis, os insumos subiram demais. Com isso, a gente pretende, é um dos desafios nossos, buscar as parcerias também com o governo do estado, através da SEDAP, buscar parceria com a Emater, porque para buscar o crédito, o agricultor precisa estar documentado, e um dos documentos principais hoje é a CAF, que substituiu a antiga DAP. E então nós queremos essa parceria para buscar uma melhor produtividade no futuro para o município de Tracuateua e para a região. E a farinha da região Bragantina tem qualidade e aceitação no mercado? A nossa farinha de Bragança, como é conhecido, que é uma marca, a farinha de Bragança é uma marca onde está inserido o nosso município de Tracuateua, o município de Augusto Correia, município de Viseu. Tá? A farinha lavada de Bragança, sem sombra de dúvida, ela está sendo a melhor farinha do Pará, do Brasil e do mundo. Eu, como pequeno empresário que estou, eu já comercializo a minha farinha para fora do estado. Comercializo para o Mato Grosso, para o estado do Amapá e principalmente para Santa Catarina, onde nós estamos preparando, através de uma empresa de Santa Catarina, já preparar essa farinha aqui na nossa propriedade do Braço Grande e mandar para a Europa. Esse é o nosso objetivo principal. Zequinha, qual a diferença da farinha lavada para a farinha comum? Então, a diferença da farinha lavada comum, ela não é tanto, né? O que seria? Quando você tira a mandioca lá do campo, da roça, ela vai para um recipiente, tanque, para tirar descascar, né? Como a gente pode falar assim, descascar. Depois, para a farinha comum, ela já vai para o triturador e você faz a farinha. No caso da lavada, ela não vai diretamente para o triturador, ela fica decantando num tanque, num recipiente, por mais 72 horas aproximadamente, e depois você faz a tritura, você lava essa massa numa tela fina, e depois que você lava, 24 horas após essa lavagem, você faz os processos normais e aí no final você vai obter essa farinha de qualidade, que é a farinha lavada de Bragança. Zequinha, obrigado pela sua participação no Agroamazônia de hoje. E eu que agradeço, Reginaldo, a oportunidade de dizer para você, nós estamos aqui no município de Tracuateua, na comunidade do Braço Grande, Vila Fátima, à disposição do teu programa. Conte conosco sempre. Ok. E você não saia daí, porque no próximo bloco vamos viajar pelos municípios que trabalham na industrialização mecanizada da farinha de mesa no Pará. Já já eu volto.
lavagem detalhada, higienização interna, polimento técnico, vitrificação de pintura e películas. A Estética Automotiva de Primos conta com mais de 50 atividades especializadas para seu veículo, honrando o prazo de entrega e a qualidade nas execuções dos serviços, gerando valor para os nossos clientes. Estamos em 2 endereços: Travessa Estrela 1298 Pedreira e Travessa Mauriti 2585 Mar. Amazon Flora é uma empresa credenciada para desenvolver projetos florestais e atividades produtivas com sustentabilidade. Aqui você encontra sementes e mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais. O atendimento é diferenciado. Responsabilidade, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento. Amazon Flora, BR-316, quilômetro 15, Belém, Pará. Jornalismo, documentários, assessoria de imprensa, produção em áudio e vídeo, marketing pessoal e promocional, gestão de conteúdo para redes sociais, eventos e peças publicitárias. Deixe a sua marca mais conhecida no mercado. R3 Comunicação, tecnologia e responsabilidade. Tecnologia, produtividade, empreendedorismo, sustentabilidade, emprego, renda e desenvolvimento. A imagem do agronegócio na TV. Agroamazônia. Aqui a gente se encontra. A transformação industrial da farinha. O município que ostenta o título de maior produtor de farinha do Brasil. E a fabricação da farinha gourmet, você vai ver agora. Acompanhe. Estamos no sítio Dádiva de Deus, a 50 quilômetros da cidade de Rondon do Pará, sudeste do estado. Aqui, o cultivo de mandioca atravessa gerações. A agricultora Genilda Caetano, de 72 anos, herdou de seus antepassados os conhecimentos agrícolas da planta. Hoje, continua trabalhando junto com sua família no cultivo de mandioca. São irmãos, filhos e netos, todos inseridos nas tarefas diárias da roça. Eu criei meus filhos tudo na roça e sou apaixonada por roça. Criei os netos e agora estou criando bisneto. E é na roça. Para iniciar o processo de fabricação da farinha, a mandioca precisa ser separada da maniveira, depois transportada para a casa de farinha. Aqui, a raiz é beneficiada de maneira mecanizada. A descascadora, o cevador, a prensa, o esfarelador e o forno são movidos à eletricidade. A torração mecanizada de farinha é mais longa, porém com mais volume de produção, comparada ao processo tradicional, onde a farinha é feita de forma rudimentar. Na industrialização mecanizada, uma fornada dura em média 6 horas e pode render ao produtor até 300 quilos de farinha. Hoje a gente inicia 4 da manhã, então por volta de 5, 6 horas da tarde a gente está apagando o fogo já com de 10, às vezes até 15 sacas de farinha já, né, num jeito já, com uma quantidade resumida de pessoas, que a gente só trabalha mesmo com a mão de obra mesmo da família. A tecnologia também é aliada ao processo de produção e se torna mais importante na hora de comercializar o produto. Uma simples chamada de vídeo no celular aqui da roça garante a venda da produção lá na cidade. A sua farinha já está no jeito, a gente já terminou. Amanhã de manhã eu já vou entregar para você, tá bom? Tá ok, pode trazer. Ah, fechou.
Abraço. A Cooper Rondon, cooperativa dos pequenos produtores de Rondon do Pará, investe em cursos de capacitação para os trabalhadores do campo. Esses conhecimentos que vêm para nós através da cooperativa, essas buscas, e a tecnologia vem junto com isso. Esses órgãos vêm e trazem a tecnologia para a gente, mostrando como existe muitas possibilidades de maneira de cultivar a terra usando a tecnologia a nosso favor, para que isso traga um benefício diferente, né, moderno e que venha atender a nossa necessidade neste momento que a gente está passando aqui na agricultura familiar. De acordo com este produtor e aluno do curso, a formação e capacitação dos agricultores familiares é o caminho para o acesso a conhecimentos e técnicas modernas de plantio, manejo e comercialização dos produtos. Na minha região, eu vejo que tem um potencial muito grande. Eu consigo ver esse potencial através do que me foi passado e ensinado. Antes, talvez não, mas agora, através desse conteúdo, eu vejo esse potencial de conseguir vender com uma facilidade tremenda agora. O município de Acará, a 110 quilômetros de Belém, é considerado o principal produtor de mandioca do Brasil. Aqui, cerca de 300 localidades e aproximadamente 15 mil famílias da região trabalham na produção de farinha de mandioca. A estimativa de produção para 2023 é de 600 mil toneladas. O Acará, ele, graças a Deus, ele tem um posicionamento geográfico muito gratificante e tem dado oportunidade para aqueles que têm diversificado a sua produção, né, como palmas, seja na condição do açaí, seja no próprio dendê, né, seja na produção do cacau, mas a raiz de mandioca, essa sim, tem se destacado forte e produtivo. No calendário cultural do município, a mandioca é valorizada com a tradicional farinhada, uma espécie de confraternização entre os produtores, que ocorre sempre atrelada à programação de aniversário de emancipação política do município, celebrado no mês de abril. Um corpo de jurados classifica a farinha mais saborosa e o melhor torrador. A temperatura adequada e o capricho na hora de preparar e torrar a farinha podem resultar na pontuação necessária para a premiação. A comunidade Boa Esperança, situada na margem esquerda do rio Acará, inovou o processo de fabricação da farinha, adicionando na mandioca a cenoura, a beterraba, o cheiro verde e o charque. Toda essa mistura resultou na farinha gourmet, com sabor, textura e qualidade diferenciada da farinha tradicional. A fabricação da farinha gourmet no Acará surgiu de forma organizada e coletiva, por meio de uma parceria entre a prefeitura local, Emater e Senar. A farinha gourmet, ela se originou aqui na região do Acará, especificamente na região do interior, e tem ganho conotações de reconhecimento no cardápio e na cozinha do nosso cidadão. Essa parceria também permitiu aos alunos da Rede Municipal de Ensino o acesso a programas específicos voltados para quem mora e vive no campo. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Acompanhe essa ou outras edições no nosso canal no YouTube ou no portal amazoniamais.tv. E na semana que vem tem mais. Até lá. Lavagem detalhada, higienização interna, polimento técnico, vitrificação de pintura e películas. A Estética Automotiva de Primos conta com mais de 50 atividades especializadas para seu veículo, honrando o prazo de entrega e a qualidade nas execuções dos serviços, gerando valor para os nossos clientes. Estamos em 2 endereços: Travessa Estrela 1298 Pedreira e Travessa Mauriti 2585 Marco. Amazon Flora,
É uma empresa credenciada para desenvolver projetos florestais e atividades produtivas com sustentabilidade. Aqui você encontra sementes e mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais. O atendimento é diferenciado. Responsabilidade, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento. Amazon Flora, BR-316, quilômetro 15, Belém, Pará.